Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que me ajudou muito a entender toda essa questão de santificar o dia a dia, o trabalho como instrumento de santificação, todas essas coisas, né? E isso vem lá de trás, quando eu conheci, alguns anos atrás, a pessoa de São José Maria Escrivá, né? E, e eu lembro que eu comecei a ler os livrinhos dele pequeno, né? O Caminho, o Sulco, o Forja. E eu lembro, ainda sem entender e sem associar necessariamente a pessoa de São José Maria Escrivá com o Opus Dei, né? Eu comecei a ler alguns pontos e cada ponto eu lembro que me tocava profundamente. Eu lembro que uma vez eu compartilhei nas redes sociais um dos pontos, não lembro quais, que eu complementava dizendo assim: se você lê os escritos deste homem e não fica chocado, impactado, alguma coisa está de errado com você. É impossível, era algo assim, é impossível ler os escritos deste cara, deste homem, chamado São José Maria Escrivá, e não se encantar, e não ficar impactado, né? Porque era muito isso. Porque até então, para mim, era uma novidade isso de santificar o dia a dia, o ordinário, né? Isso tudo era uma novidade para mim. Não era algo muito comum que eu estava acostumado a ouvir. Mas acho que além disso, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, né, em tudo que São José Maria Escrivá fala sobre santificar o dia a dia e tudo mais, era a praticidade de conseguir aplicar isso, né? Porque, não sei se eu já falei aqui em outros vídeos, mas graças a Deus eu tive a graça de nascer e crescer dentro da igreja, né? Sempre fui católico, famoso católico de berço, o que me ajudou muito a ter contato com todas as coisas da igreja desde muito cedo. Graças a Deus por isso. E de conhecer a verdade desde muito cedo. E sempre eu vi essa questão da busca e o chamado da santidade e tudo mais. Só que sempre ficou muito abstrato na minha cabeça até eu conhecer São José Maria Escrivá. É... Porque até então a santidade para mim eram feitos grandiosos e extraordinários, né? Olhava para os grandes santos, eu lembro que na minha adolescência eu olhava para os mártires, aqueles que deram a vida pela fé e pela verdade. Eu olhava para a vida dos mártires e falava: meu Deus, eu não teria essa coragem. Gostaria muito de ter, mas eu não tenho essa coragem. A coragem dos mártires, né? E então para mim a santidade estava sempre muito atrelado a grandes gestos, a grandes feitos. Até conhecer os escritos de São José Maria Escrivá, onde me dizia e me mostrava que no meu dia a dia, com as coisas mais comuns e rotineiras da minha vida, eu podia alcançar a santidade. E isso foi uma virada de chave muito grande e ao mesmo tempo uma explosão na minha cabeça de para entender é, que o meu dia a dia, o meu comum, o meu ordinário pode e deve ser instrumento de santificação para a minha vida. A vocação pela qual eu escolhi abraçar do chamado de Deus é um instrumento de santificação para a minha vida. É a forma como Deus escolheu para me fazer santo. O meu dia a dia, o meu ordinário, o meu trabalho, os meus estudos. E entender, olha a importância disso. Entender isso é tão útil e tão maravilhoso, porque você percebe que com pouco nas mãos você consegue fazer muito para a sua vida interior, para a sua santidade. Com o que você já faz, com o que você já tem, que é a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu trabalho, os seus estudos, a sua família. Isso tudo já é matéria de santidade para você. Porque pensa, e acho que São José Maria Escrivá vai falar isso em algum momento, seria meio confuso Deus te querer santo e querer te tirar da tua realidade para isso, sabe? Deus te quer santo aí, onde você está, na sua vida, no seu cotidiano.
nos seus afazeres. E isso é maravilhoso. Isso, minha gente, é uma graça tamanha pra gente. Porque significa que a gente não precisa de radicalidades muito grandes para viver a nossa santidade, para buscar a santidade e alcançá-la definitivamente, né? E que aí você passa a querer viver e a ter que viver e a estudar sobre isso, a ter uma vida integrada, né? Isso é muito importante. Uma vida integrada, onde não existe. Eu lembro que eu me questionava muito isso, comentava até isso com a minha esposa. Antigamente, na minha adolescência, antes de entender tudo, enfim, era muito isso. Existia o eu na igreja, existia o eu na minha família, existia o eu na escola, existia o eu na faculdade. Eram fragmentos de mim mesmo, sabe? Cada um recebia parte de mim. Não havia uma integridade de vida, uma vida integrada, né? E mais do que isso, não existia uma vida integrada e uma vida alinhada com a vontade de Deus. E viver essa integridade, viver essa vida íntegra, é buscar a santidade. E mais do que isso, é buscar a santidade na integridade da sua vida, no dia a dia da sua vida, onde você consegue ser santo na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja. Em todas as dimensões onde sua vida toca, ali você é chamado a ser santo. Isso é ter uma vida integrada, onde todas as áreas da sua vida se comunicam com o mesmo eu seu, uma mesma pessoa, com o mesmo objetivo, com o mesmo querer, ser santo. Buscar a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Entender isso é maravilhoso, né? Porque é isso. A nossa realidade, o nosso cotidiano, a matéria que a gente tem em mãos para nos fazer santos. Eu quero muito que esse vídeo te faça pensar nisso. Todas as dimensões da sua vida são instrumentos nas suas mãos, é uma ferramenta na sua mão que Deus te deu para te fazer santo. Tudo, das coisas boas às coisas ruins, das dificuldades aos prazeres vividos, tudo, são instrumentos nas suas mãos para te fazer buscar a santidade. As dificuldades do seu dia a dia, você é convidado a oferecer em sacrifício. As alegrias do seu dia a dia, você é convidado a entregar a Deus em grande louvor e júbilo. Tudo por Deus, alinhado com a vontade de Deus, buscando esta vida integrada, vivendo com ordem, com propósito. Porque o maior propósito da nossa vida é viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, vivendo esta vida integrada, onde todas as áreas da sua vida comunicam a mesma coisa, a vontade de Deus, né? Isso é muito bom. Isso é um exercício, né? É uma prática que a gente tem que ter todos os dias a respeito disso. Buscar viver essa vida integrada. Então que esse vídeo te ajude a pensar nisso também, para que você reflita aonde você não está sendo você e o que você pode fazer para viver essa vida cada vez mais integrada, onde todas as dimensões da sua vida têm o mesmo eu, o mesmo você, que busca viver a vontade de Deus. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.